Sabe, aquele dado que circula por aí, apenas cerca de 3% das pessoas realmente escrevem seus objetivos e essas poucas pessoas têm resultados muito maiores do que todo o resto. Mas aqui está o pior. Você, mulher de área técnica, a chance de você viver mais um ano repetindo os mesmos padrões é ainda maior. Nesse episódio, eu quero te mostrar por que começar 2026 sem um plano de metas é basicamente assinar um contrato com a frustração de dezembro. E, principalmente, como você pode virar essa chave agora, criando um plano simples, realista e poderoso para a sua carreira e para a sua vida financeira. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui você encontra reflexões e estratégias sobre como conquistar visibilidade, reconhecimento na sua carreira, mesmo diante dos desafios que você, mulher, ainda enfrenta no ambiente profissional. Eu sou Wagner de Araújo, eu ajudo você, mulher, a evoluir na sua carreira sem abrir mão da sua vida pessoal. Neste espaço, eu vou te provocar, te causar reflexões e oferecer caminhos práticos, sempre respeitando a sua experiência única como mulher e reconhecendo as barreiras que ainda tornam mulheres invisíveis nos ambientes profissionais. Quero muito ouvir você. E mais do que isso, quero te ajudar a não viver mais um ano no piloto automático. Enquanto você me acompanha nesse episódio, se aquela sensação de não aguento mais repetir o mesmo ciclo aparecer, saiba que eu criei uma sessão individual e estruturada de plano de metas para 2026. Nela, eu vou te acompanhar passo a passo para desenhar seus objetivos de carreira, finanças e mais 4 áreas essenciais da tua vida e transformar tudo isso em um plano real, executável e que você realmente acredita que consegue colocar em prática. Envie um direct no meu Instagram, que está aparecendo aqui embaixo, com a palavra meta. A instrução também estará na descrição deste episódio. Garanta a sua vaga enquanto que você está sentindo, sabe, aquele incômodo, esse incômodo ainda está fresco, porque decisões importantes não podem esfriar. Curta esse episódio, comente, compartilhe sua experiência ou desafio. A sua voz tem força e merece ser ouvida e vai ajudar outras mulheres a evoluírem em suas carreiras. E se não gostar, no final é só descurtir. E como é a dor de viver mais um ano sem plano? Bom, deixa eu começar com uma pergunta bem direta, porque, na verdade, eu acho que você já sabe a resposta. Você lembra como começou 2025? Talvez com aquela energia de janeiro, aquela sensação de este ano vai ser diferente? Talvez com uma lista mental de coisas que queria mudar, um aumento de salário, uma certificação técnica, quem sabe uma mudança diária, uma reserva de emergência, dívidas quitadas, e aí dezembro chegou. E se você for honesta com você mesma, muita coisa continuou como exatamente igual. Não porque você não trabalhou, você trabalhou e trabalhou muito, mas porque faltou um plano, faltou direção, faltou um mapa que te levasse de quero para o conseguir. Quando você não tem um plano claro de metas, cada decisão vira uma luta. Você gasta energia mental o tempo todo escolhendo entre coisas que não estão ligadas a objetivo nenhum ou um objetivo maior, e o resultado disso é cruel. Você termina o ano com a sensação de ter sobrevivido, mas de não ter avançado. Cansada, frustrada e, no fundo, um pouco mais descrente que as coisas possam realmente mudar para você. Se você é da área técnica, isso pesa ainda mais porque você aprendeu a ser excelente em resolver problemas dos outros, entregando projetos, cumprindo prazos, salvando sistemas e segurando a bronca.
como eu disse no outro episódio, uma verdadeira feira. Porque você vai descascar abacaxi, segurar a batata quente e descascar aquele pepino. Porque você é excelente em resolver problemas dos outros. Mas quando o assunto é projetar a sua trajetória com a mesma objetividade, com o mesmo rigor, isso vai ficando para depois. Depois. E esse depois nunca chega. Tem uma crença silenciosa que muitas mulheres carregam. Ah, eu já tentei planejar antes e não funcionou. Então, melhor nem planejar para não me frustrar de novo. Você começa a associar metas à culpa e ao fracasso, quando na verdade metas deveriam significar direção, autoria, poder sobre a sua própria história e tem mais, uma coisa bem sutil, mas muito presente, a sensação de não merecer metas grandes. Como se aumentar salário fosse ambição demais, investir fosse coisa de gente rica, ou construir uma carreira brilhante fosse, só para as outras pessoas. Não é para você, né? Ou que evolução na carreira acontece, sei lá, por acaso, de repente, você pegou um projeto legal, né, que caiu no colo, e aí o pessoal, e te deu uma promoção por acaso, né? Se você está se enxergando nisso, fica comigo, porque o próximo passo é olhar com coragem para o que acontece quando você entra em 2026 do mesmo jeito. Primeiro, na carreira, sem metas, você continua aceitando qualquer demanda que chega, qualquer projeto, qualquer prazo. Você executa tudo, mas não escolhe nada. Não constrói posicionamento, não escolhe em quais projetos quer aparecer, não decide como quer ser vista. Você vira a pessoa que resolve tudo, mas que ninguém enxerga como referência. Você é essencial, porém é invisível. Segundo, nas finanças, sem metas financeiras, o dinheiro vira apenas respostas a boleto, imprevistos e fatura de cartão de crédito. Não existe uma estratégia, não existe reserva, não existe construção de patrimônio, é sempre remendo. Todo mês você trabalha, o dinheiro entra e sai, e você termina com a mesma sensação. Não sei para onde foi. Sumiu, evaporou. Terceiro, emocionalmente, toda vez que você faz promessas para o começo do ano e não cumpre, o seu cérebro registra isso como uma falha. Depois de algumas tentativas frustradas, ele começa a se proteger. Ele te convence de que, bom, melhor nem tentar, você não vai conseguir mesmo, né? Planejar não é para você, você não é de resultados. E essa história vai sendo contada internamente ano após ano. O quarto, qualquer problema que aparece, um conflito no trabalho, um imprevisto financeiro, um cansaço emocional, vira motivo para você largar tudo. Porque não existe uma estrutura sustentando as suas decisões, não existe uma âncora que te lembre, eu estou caminhando em direção a algo. E é algo grande, é algo maior. E aí vem a parte mais dura de ouvir, mas que precisa ser dita. A cada ano sem plano intencional, você não só deixa de ganhar, crescer, evoluir. Você reforça a narrativa interna de que planejamento não funciona para mim, eu não dou conta, é melhor não sonhar alto. Vamos na média mesmo? Mas isso não é verdade. É um sistema se aproveitando da sua falta de direção para te manter exatamente onde você está. Então, respira fundo e se pergunta com honestidade: se nada mudar, se você passar 2026 inteiro só reagindo e não escolhendo, como vai ser o seu dia 31 de dezembro de 2026? Vai ser muito diferente do 31 de dezembro de 2025? Se essa pergunta te incomoda, isso é bom. Esse incômodo é um convite para a mudança. Agora, vamos para a parte prática. Eu quero te mostrar uma estrutura simples, realista, que você pode aplicar e que é muito parecida com o que eu faço junto com as minhas clientes na sessão de plano de metas. Veja, o que eu vou te mostrar aqui é uma simplificação, porque no plano de metas é muito mais estruturado, porque afinal de contas,
O tempo de um podcast é relativamente pequeno, então não daria para eu mostrar absolutamente tudo que acontece numa sessão de metas, tá bom? Bom, passo 1. Escolher as áreas de foco. Em vez de querer mudar tudo, você vai escolher, no máximo, 3 áreas prioritárias para 2026. Para este episódio, vamos focar em apenas 2: carreira e finanças. Por quê? Porque essas duas conversam entre si. Um salário melhor te permite investir, pagar dívidas e respirar. Uma vida financeira mais organizada te dá coragem para negar ambientes tóxicos e fazer movimentos de carreira com menos medo. Transformar desejos em meta SMART. Desejo é: quero ganhar mais dinheiro, quero crescer na carreira. Meta é específica, mensurável, alcançável, relevante e, acima de tudo, com prazo definido. Por exemplo, em vez de quero ganhar mais, você pode definir: quero conquistar um aumento de 20% até novembro de 2026, assumindo um projeto de maior impacto técnico e construindo planos de conversas estratégicas com as lideranças. Em vez de preciso juntar dinheiro, você define: quero construir uma reserva de emergência de 3 meses de despesas até dezembro de 2026. Começando por alcançar um mês de reserva até junho, percebe a diferença? O seu cérebro enxerga um alvo concreto, ele sabe o que buscar. E quando o alvo é claro, você começa a perceber as oportunidades, caminhos e recursos que antes passavam despercebidos. Quebrar metas anuais em marcos trimestrais e ações semanais, seu cérebro não foi feito para manter foco em algo por 12 meses. Ele precisa de marcos, de pequenas vitórias no caminho. Então, você pega suas metas anuais e as divide em 4 trimestres. Exemplo: para a reserva de emergência, se você precisa de 3 meses de despesas até dezembro, defina algo como: até março, um mês guardado; até junho, 2 meses guardado; até dezembro, 3 meses guardado. Para o aumento de salário, você pode definir: trimestre 1, escolher ou se posicionar para um projeto relevante. Trimestre 2, executar com excelência e começar conversas informais sobre desenvolvimento. Trimestre 3, mostrar resultados concretos e abrir conversas formais sobre cargo, salário. Trimestre 4, negociar e consolidar o aumento. Depois, você traz isso para o nível semanal. O que eu preciso fazer esta semana para caminhar um pouco nessa direção? Escrever tudo em um lugar visível. Não vai confiar na sua memória. Você vai escrever em um caderno, numa planilha, em um app, o que fizer sentido para você. Mas precisa estar escrito e, de preferência, em um lugar que você veja com frequência, que seja facilmente acessível. Escrever metas e revisá-las aumenta muito a probabilidade de execução. E quando você enxerga essas metas com frequência, seu cérebro é constantemente lembrado do que importa, mesmo nos dias em que você está cansada ou desmotivada. Criar um ritual semanal de revisão: escolha o momento da semana, domingo à noite, segunda de manhã, e faça uma pequena reunião com você mesma. Olhe para suas metas, veja o que avançou, o que não avançou, o que precisa ser ajustado. Isso leva 20, 30 minutos, talvez. É pouco tempo comparado ao impacto que isso tem. Essa revisão tira você do modo reagir ao que chega e te coloca no modo decidir o que eu vou construir. Vamos dar um exemplo prático, tá? Para 2026. Então, vamos construir um exemplo bem concreto, como você fosse uma mulher de área técnica que ganha algo entre 5 e 7 mil por mês, ok? Então, vamos criar este cenário só para ilustrar como isso ficaria. Então, vamos lá. Meta de carreira: aumento de salário, conquistar um aumento de 20% até novembro de 2026, assumindo um projeto de maior impacto técnico e construindo um plano de visibilidade junto às lideranças.
Bom, em episódios anteriores, eu cheguei a falar mais de uma vez para você mapear a liderança, ver quem manda onde, quem você pode contatar, fazer networking, esse tipo de coisa. E esse conhecimento, claro, entra aqui. Bom, primeiro, vamos quebrar isso em marcos, tá? O cérebro não consegue focar uma coisa no final do ano sem entregas intermediárias. Então, para isso, nós vamos quebrar as coisas, vamos dar um picadinho, ter marcos, ou seja, os milestones, para a gente poder ir atingindo. Trimestre 1, identificar o projeto certo e se posicionar para ele. Trimestre 2, entregar resultados parciais e começar conversas sobre desenvolvimento. Trimestre 3, mostrar impacto concreto e abrir conversas formais sobre o aumento. Trimestre 4, negociar e consolidar a nova remuneração. Meta de carreira. Então, certificação técnica. Obter uma certificação que seja importante na sua área, a certificação X, Y, Z, não, vai depender muito da sua área, até agosto de 2026, estudando 5 horas por semana e concluindo módulos mensais definidos. E para você conseguir conquistar essa sua certificação, os marcos são trimestre 1, inscrição mais início do curso, trimestre 2, pelo menos 50% do conteúdo concluído, trimestre 3, concluir o curso mais prova de certificação, meta financeira 1, reserva de emergência. Construir uma reserva de emergência equivalente a 3 meses de despesas até dezembro de 2026. Veja, uma reserva de emergência, ela vai te dar um colchão de sustentação para situações adversas, inclusive uma oportunidade inesperada. Bom, começando por alcançar um mês de reserva até junho. Se seus gastos mensais forem de, sei lá, vamos estipular R$ 3.000 ou R$ 4.000 por mês, sua reserva-alvo é de 9.000 a 12.000. 9.000 se forem 3 e 12.000 se os seus gastos mensais, por exemplo, gerarem em torno de 4. Você pode organizar assim, até março, de 2.250 a R$ 3.000 guardados. Até junho, de 4.450 a 6.000 guardado. Até setembro, de 6.750 a 9.000 guardados. Até dezembro de 2026, de 9.000 a 12.000 guardados. Parece muito, parece que, poxa, eu que guardo quase nada, como é que eu vou chegar no final do ano com 9 ou 12.000 numa aplicação, numa poupança, embaixo do colchão? Isso pode significar, por exemplo, guardar em torno de R$ 750 por mês ao longo do ano. Veja, quando você mostra isso dividido, não parece um esforço tão grande. Eu sei, você tem contas, você tem coisas para fazer. Só que se a gente fizer ajustes, você consegue sim guardar de 750 a R$ 1.000 todo mês e chegar no final do ano com entre 9 e 12 mil reais guardados a título de reserva de emergência. Lembrando que você não vai colocar embaixo do colchão, provavelmente você vai colocar numa aplicação, um LCA, um LCI, uma, um CDB com rentabilidade diária, enfim, né? Você reorganiza os gastos e aumenta a sua renda. Então, se você negociar salário, atingir essas metas, então vai ser muito mais rápido. Meta financeira 2, redução de dívidas. Reduzir, por exemplo, 80% a dívida de cartão de crédito até setembro de 2026, definindo um valor fixo extra por mês, além do mínimo. Se a sua dívida é de, por exemplo, R$ 2.000 do cartão de crédito, você quer chegar em setembro com no máximo 400 restante, isso pode significar algo como, por exemplo, pagar R$ 200 a mais todo mês para ir diminuindo a sua dívida, trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, de repente renegociar com o banco e, enfim, você ter uma forma de pegar essa sua dívida e transformar numa dívida mais estável. Quando você olha para tudo isso junto, percebe uma coisa importante: as metas elas conversam entre si. O aumento de salário alimenta a meta da reserva e a meta de redução de dívidas. A certificação fortalece a sua posição para pedir aumento ou mudança de cargo. A reserva e as reduções de dívida te dão mais fôlego, mais tranquilidade para tomar decisões de carreira sem entrar em pânico. É um sistema, e é um sistema bem desenhado.
muda a sua vida. Não é sorte ou acaso, é intenção somada à execução. Agora eu quero que você pare um instante e realmente pense sobre isso que eu vou te perguntar. Se você continuar 2026 conduzindo a sua carreira e o seu dinheiro exatamente do jeito que conduziu em 2024 e anos anteriores, sem plano, sem metas claras, só reagindo ao que aparece, onde você vai estar em 5 anos? Você consegue se ver mais tranquila, com mais autonomia, com mais dinheiro guardado, mais reconhecida na carreira, ou você se vê no mesmíssimo lugar, só que mais cansada, mais pressionada e com menos fé de que as coisas podem mudar? Se essa resposta te incomoda, esse incômodo é um presente. Ele está te dizendo: chega, não dá mais para viver assim. Ou seja, é um basta. Para fechar a parte prática, vou te deixar 5 dicas rápidas com base em como o seu cérebro funciona para você aplicar já. Bom, primeiro, comece pequeno, mas comece agora. Não espere ter o plano perfeito, porque não existe um plano perfeito. O plano vai melhorando com a aplicação e com os ajustes. Comece com uma meta simples, um valor específico para guardar esse mês. Um curso para pesquisar hoje, uma conversa para marcar, aquele network, aquela pessoa que você sabe que pode te ajudar ali na carreira um pouco mais à frente. Pequenas vitórias geram dopamina e ajuda você a manter o ritmo. Use linguagem concreta. Troque. Quero melhorar financeiramente por vou guardar R$ 300 por mês em uma conta separada. Ok, eu entendi, não vai te dar aqueles 3 vezes de colchão financeiro, mas se você começar pequeno, juntar mais dinheiro se torna mais fácil, se torna um hábito. Troque, quero crescer na carreira por vou liderar o projeto X até tal data. O seu cérebro entende melhor metas claras e objetivas. O subjetivo, o seu cérebro não consegue processar, nem o seu, nem o meu. Então, e reduz atritos. Se a meta é estudar, deixe o material preparado, horário definido e ambiente pronto. Quanto menos decisões você precisa tomar na hora, mais fácil o seu cérebro segue o plano. Se tudo está pronto para você começar uma leitura, se tudo está pronto para você começar a estudar, você chega, senta, com tempo definido, local definido e estuda, porque está tudo pronto. Porque decisão cansa, execução clara economiza energia. Assuma uma nova identidade. Ao invés de eu sou péssima com dinheiro, comece a pensar: eu sou uma mulher que decide o destino do próprio dinheiro, eu tenho comando sobre ele. Em vez de eu só executo, pense: eu sou uma profissional que constrói a própria trajetória. Seu cérebro trabalha duro para ser coerente com a identidade que você assume. Ou seja, por padrão, nós sempre somos congruentes com tudo aquilo que a gente fala. Se você fala que você é péssima, você se torna péssima. Se você fala que você é desorganizada, você se torna desorganizada, porque o seu cérebro ele vai agir congruentemente. Então, é impossível você contar uma notícia para alguém dizendo: nossa, cara, eu fui demitida! Isso não existe. Você estará toda congruente para dizer: puxa vida, olha, aconteceu uma tragédia comigo, e você estará triste. O seu corpo vai refletir isso. Do mesmo jeito que o seu corpo mostra um estado emocional, quando você diz para você novas realidades, você acredita. Então, para de dizer que você é bagunçada, que você não consegue, que você é desorganizada financeiramente, passe a dizer justamente o oposto. Crie compromisso externo, compartilhe suas metas com alguém de confiança, com uma mentora, com um coach. Saber que alguém vai te perguntar: e aí, avançou? Aumenta o seu comprometimento, reduz a chance de largar tudo pelo meio. Isso se chama accountability, alguém para quem você vai prestar contas. E alguém que, quando você não prestar contas, vai te cobrar. E isso vai sempre te manter em movimento. Agora, deixa eu ser bem direto com você. Se enquanto você me ouvia, bateu aquela sensação de
Eu não quero mais viver um ano assim. Bom, então esse é o momento de transformar esse incômodo em ação concreta. Eu abri algumas vagas para uma sessão individual de plano de metas para 2026. Não é algo genérico, é algo personalizado. É uma sessão focada, estruturada, onde eu e você vamos sentar virtualmente e desenhar em detalhes as suas metas de carreira e finanças e mais 4 áreas essenciais para a sua vida. Vamos quebrar essas metas em etapas, organizar prioridades e montar um plano que você consiga seguir de verdade, que você consiga executar ao longo do ano. Você não precisa fazer isso sozinha e, sinceramente, nem deveria. Ter alguém ao lado ajudando a organizar, clarear e desafiar os seus limites faz toda a diferença. Envie um direct no meu Instagram, ele está aparecendo aqui embaixo, com a palavra meta. Você também vai encontrar estas instruções na descrição deste episódio. Envie um direct agora e vem construir esse plano comigo. Que 2026 não seja só mais um ano que passou, mas o ano em que você assumiu a autoria da sua própria história. Se esse episódio te ajudou a enxergar o poder de ter um plano de metas para 2026, compartilha com pelo menos uma pessoa que você entende que também vai fazer diferença, mas que ainda está vivendo no modo reação para a carreira e para o dinheiro. Curta esse episódio, comenta, me contando qual é a meta mais urgente para você neste ano e se inscreva para não perder os próximos episódios. Você não nasceu para ser espectadora da própria carreira. Você nasceu para ser protagonista, para fazer escolhas conscientes, para decidir aonde quer chegar. Inovar na forma como você planeja não é luxo, é essencial. É isso que vai te permitir equilibrar carreira, dinheiro, vida pessoal, sem se destruir no processo. Lembre-se que toda quinta-feira tem um novo episódio do Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras para te acompanhar nessa caminhada de construir uma carreira sem fronteiras e uma vida com mais autonomia, mais segurança e mais propósito. Até o próximo episódio e cuida muito bem de você.